Bom, vou gravar aqui só um vídeo para apresentar uma sequência de fotos e alguns vídeos na oficina que eu realizo para montar a prototipagem de paisagem, né? Então aqui eu tenho uma impressão, aqui ela é uma impressão em ABS branco da Praia do Rosa, né? Tem aqui vários detalhes sendo apresentados dentro dessa peça, ela é pequenininha para virar um geoproduto. Também é impresso, daí pode ser impresso com uma menor qualidade, só para gerar a forma, né? A forma que vai ter que ter uma certa distância, ou seja, vai ter que ser maior do que a peça, para a gente colocar a peça ali dentro, então são peças separadas. Eu vou precisar também de um material para colar a peça aqui, né? Aqui pode ser cola ou super bonder, no caso eu usei tenaz para depois remover a peça, mas o ideal é às vezes usar super bonder. A borracha para fazer as peças, né? Borracha de silicone, eu uso a borracha de silicone verde. E aqui o catalisador. E aqui uma escova, né, para quando eu derramar a borracha sobre a peça eu poder preencher todos os detalhes e não deixar nenhuma falha, nenhuma bolha em contato, uma bolha de ar em contato com a peça. A balança é para mim poder pesar, já que 1 kg rende 4 formas, né? Então teria que pesar separado. E o nível é para fazer tudo no mesmo nível. Então ali no fundo até tem a Super Bonder. Tá, próxima foto então. Aqui então a peça, né, a impressão, né, a preparação dela. Dá pra ver que ela foi impressa com bastante detalhe, né? Botei a cola aqui tenaz para não vazar. Eu deixei a forma vazada com esse buraco porque eu não preciso imprimir toda uma peça, né? O centro pode ser oco, já que ele vai colar pela borda. E é encaixado bem no centro. Depois que é encaixado bem no centro e feita a mistura de borracha, na porção eu fiz 1/4, né, do volume. Então ela tem 1 kg, então eu pesei 250 gramas e botei também 1/4 do catalisador para fazer essa mistura. E passo com a escova depois para tirar todas as bolhas, né? Não tem nenhuma bolha em contato com a peça. Quando terminar de colocar ali no fim, né, a gente faz sempre um filetezinho para garantir que não vai ficar nenhuma bolha. Aqui está a peça, então dá para ver que ela está nivelada, né? Ou seja, ela tem que estar nivelada porque depois quando eu gerar cópias, ela vai ter que estar na posição correta. E aqui eu tenho então ela já seca, né? Ela pronta para desenformar. Depois que eu fiz as 4 peças, então eu tenho as 4 peças aqui prontas, né, de borracha de silicone, né, borracha de silicone verde. Eu agora já posso fazer a minha mistura do material que vai ser utilizado nas réplicas. Aqui eu utilizei uma argamassa pronta, dessas que é utilizada para assentar azulejo, CP2, eu não me lembro. Sei que é uma argamassa pronta, mas pode utilizar outros materiais. Eu não utilizo muito o gesso, porque o gesso, embora seja fácil, a réplica ele não tem muita durabilidade. O cimento já depois de 28 dias ele tem muita duração e ele fica um bom produto, um gel produto. E existe também um cimento branco, né, que eu tenho utilizado também para algumas peças. Aqui então já o cimento, né, colocado nas formas. Aqui é só um exemplo, né, preparando a peça para o desenforme dela. Então, no caso a borracha entrou um pouquinho para a base aqui, né, quando eu virei ela. Já foi retirado ali da base, ó. E aqui então tá soltando já a forma ali direitinho, né? A forma de borracha. É bom sempre esperar uns minutos a mais, né, do que o ideal do endurecimento da borracha para fazer as peças, porque se fizer no mesmo dia ela ainda não está bem endurecida, então o ideal é esperar um pouco mais. E quando colocar o cimento também tem várias formas de produzir, né, para deixar mais líquido, só que deixando mais líquido tem mais água, essa água depois que evapora fica uma peça mais oca, né, mais vazia, então é bom criar uma densidade interessante com esse material. Aqui então alguns exemplos de cópia, né, que eu fiz usando essa técnica. Aqui é uma prototipagem da paisagem para o Geoparque Caminhos Cânions do Sul, onde tem o limite dos canyons, né, o limite, desculpa, do Geoparque, com escala e tudo. Aqui algumas cópias em vídeo. Aqui uma outra peça que eu fiz, daí é uma cópia em cimento, eu botei um pigmento, nesses pigmentos para colorir o cimento, né, o pó xadrez. O meu filho ali atrás girando a cadeira. Aqui é uma outra forma também de eu reproduzir as formas.
Nesse caso aqui, o que que eu fiz? Eu imprimi já vazado a forma junto com a peça para facilitar o desenforme dela depois, né? Então não precisava desmontar tudo como foi feito no primeiro momento que vocês viram ali. Esse processo aqui, ele garante uma forma mais estável, né? E mais interessante para ficar reproduzindo as peças depois. E aqui daí uma sequência de trabalhos como esse, né? Tem várias peças que foram produzidas para um curso que foi dado no Rio Grande do Sul, no Geoparque da Quarta Colônia. Aqui mostrando uma falha, eu colei fita Super Bonder, né, para não vazar no vazado que eu deixei, daí acabou saindo um pouquinho de borracha de silicone, mas isso não interferiu tanto depois no final do processo. Aqui uma outra peça sendo produzida, isso aqui é o estado do Rio de Janeiro, na época não foi tão bem impresso, né, mas só um teste para vocês verem. E aqui o estado de Santa Catarina também, que eu faço uma forma, né, eu nunca uso tanta borracha, eu deixo aqui eu botei papelão em volta, não imprimi a forma, né, para reproduzir as peças depois. Essa aqui é uma mistura de resina de poliéster com um pigmento também verde para gerar os modelos aí de prototipagem da paisagem. Esse aqui já é o Morro Agudo, ele está ali no fundo, é uma peça também copiada em resina nesse curso de Geoparques lá do Geoparque, quer dizer, o curso de Geoprodutos no Geoparque Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul. E aqui outra maquete, esse aqui é de Garopaba, a parte de trás com as bolhas, né, dependendo da mistura acaba gerando um pouco de aquecimento, sobe essa bolha também enquanto a mistura está endurecendo com resina. E é isso aí.